Oi, meu nome é Sara. Já se inscreve no canal e vamos ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Enem e todas essas mudanças e estresse da vida de um estudante. Então, hoje eu vim falar sobre as competências e habilidades que, para quem não conhece, tem a matriz de referência no site do INEP, certo? São, se eu não me engano, são 30 competências ou 30 habilidades. Espera aí que eu já te digo. São quatro, são divididos em quatro áreas tipo, de conhecimento e são mais de 30, não, são 30 habilidades por área. Então, vamos lá. Começando pela competência número um, que é dominar linguagens. Dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer o uso das linguagens matemática, artística, científica e das linguagens espanhola e inglesa. Dentro disso, existem vários tipos de questões. Então, um exemplo em linguagens é aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Aí, habilidade número um. Como que funciona? As competências é como se fossem o, o trem. E as habilidades é como se fossem os vagões. Então, o trem é esse que eu acabei de ler. E os vagões é identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização do sistema de comunicação. Exemplo, linguagem formal, linguagem informal, norma culta. Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. Isso vai muito para o lado da redação também. Mas basicamente, essa é a habilidade 2. Habilidade 3. Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas. Aí tu tem ali em funções das linguagens, a questão emotiva, a questão poética, tu tem vários tipos que é legal sempre revisar. Habilidade 4. Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitas das linguagens e do sistema de comunicação e informação. Então, por exemplo, tá numa entrevista de emprego, tu vai utilizar uma linguagem aí, mano? Não, tu não vai usar isso, tu vai usar uma linguagem mais formal. A competência da área 2, conhecer e usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso à informação e a outras culturas e grupos sociais. Isso é a inglês ou espanhol, né? Associar os vocábulos e expressões de um texto de língua estrangeira moderna ao seu tema. Habilidade 6, utilizar o conhecimento de língua estrangeira moderna e seus mecanismos como meio de ampliar a possibilidade de acesso à informação, tecnologias e culturas. Habilidade 7, relacionar um texto de língua estrangeira moderna às suas estruturas linguísticas, à sua função e ao seu uso social. Reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Então, assim, até agora já foram duas competências, né? Vamos para a competência de área 3. Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida integrada, integradora social e formadora de identidade. Isso tem muito relação com a arte, com a expressão, com literatura. Então, reconhecer as manifestações corporais de movimentos como originários de necessidades cotidianas em um grupo social, isso aí tem a ver com a educação física. Habilidade 10, reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas, também tem a ver com educação física. Habilidade 11, reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho e alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. E agora a gente vai para competência número 4. Deixa eu ver se o áudio estava funcionando, porque senão eu gravo o vídeo inteiro e quando vê não funcionou nada. Daí é pra matar, né? Competência de área 4. Compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Bom, esse diz respeito à arte, né, gente? Então, as habilidades é a habilidade 12, 13 e 14. A 12, reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho e da produção dos artistas em seus meios culturais. 13. Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. 14. Reconhecer o valor das diversidades artísticas e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. A gente vai até a competência número 10 hoje. 10 não, 9.
E depois a gente vai falando sobre as outras, senão vai ficar um vídeo muito longo. Competência de área 5. Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens relacionadas aos textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização e estrutura das manifestações, de acordo com condições de produção e recepção. Isso diz respeito ao português. Então, estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando o aspecto no contexto histórico, social e político. Isso tem a ver tanto com história, quanto com literatura, quanto com português. Então, pode ser uma questão de qualquer uma dessas áreas do conhecimento. Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário, muito mais literatura. Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Isso tem questão sociologia, bastante. Competência de área 6. Compreender e usar os sistemas simbólicos nas diferentes linguagens como meio de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressões, comunicações e informações. Habilidade 18. Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Isso é português. Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. Funções da linguagem. Referencial, emotiva, conativa ou apelativa, fática, poética ou metalinguagem. Tá tudo aqui. Habilidade 20. Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional. Isso tem a ver com literatura e também com filosofia. Competência de área 7. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. Habilidade 21. Reconhecer em textos de diferentes gêneros recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamento e hábitos. Habilidade 22. Relacionar em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. Então, isso também tem na redação. Habilidade 23. Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e de quem é o público-alvo pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. Isso é aquela questão que tu vai extrapolar, tu vai fazer uma certa interpretação em cima daquilo que está sendo te dado. Mas, claro, uma interpretação razoável que dê para aceitar, né, gente? Habilidade 24. Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, tais como intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras. Essa geralmente é a questão da propaganda publicitária. Geralmente essa questão cai da propaganda, que é de... muitas vezes é a questão de deixar mais emotivo o leitor ou de convencer de algo, tá? Então fiquem ligados nisso. Competência de área 8. Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significado, integradora de organização do mundo e da própria identidade. Identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. Habilidade 26. Relacionar as variedades linguísticas à situação específica de seu uso social, que era o que a gente já tinha falado antes. Habilidade 27. Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Exemplo, na escola, num trabalho, numa entrevista de emprego, tudo isso, né? Eu vou botar um pouquinho mais pra cá que tá me dando bonito. Deu. Acho que tá um pouquinho melhor, não sei, mas enfim. E agora, por fim, competência de área 9. Entender os princípios da natureza, a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no desenvolvimento do conhecimento associando aos conhecimentos científicos, as linguagens que lhes dão suporte, as demais tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõe solucionar. Habilidade 28. Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias de comunicação e informação. Habilidade 29. Identificar pela análise de suas linguagens as tecnologias de comunicação e informação. E habilidade 30, que é a última, relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem. Depois a gente vai ter de matemática e ciências humanas, ciências da natureza, certo? Mas isso a gente vai deixar, e tem um anexo também. Mas isso a gente vai deixar para próximos encontros, porque eu ainda quero falar de um tema quente para redação, tá? E aí eu quero dar algumas dicas. Então, vamos lá. Bom, galera, então como que eu tenho me organizado
na questão do repertório para minha redação. Eu peguei um livro, um caderno, e eu fiz assim, separei por eixos. Então, por exemplo, esse é o eixo de ciência e tecnologia. Aí tem o eixo meio ambiente, por exemplo. E eu coloquei possíveis temas que eu acho que poderiam cair ou não, né? Mas enfim, que eu acredito que possa cair. E hoje eu quero falar sobre o primeiro eixo com vocês e quero dar repertórios coringas, porque daí depois disso eu fiz alguns repertórios coringas. Tem vários. Esse material aqui é do Lucas Felp. Pra quem não conhece, vale muito a pena conhecer, porque tem muita coisa legal lá. Aí depois eu coloquei os meus erros da redação, os erros mais comuns da minha redação. Eu coloquei também, peraí, os temas que eu já escrevi ao longo de 2020 e 2021. E vamos lá, vamos começar. Então hoje a gente vai começar com ciências e tecnologia. Os temas possíveis: educação à distância, o EAD no caso, corrida espacial, não sei se isso é capaz de cair, mas com a ida até Marte, não lembro do criador do Facebook, um negócio assim, eu acho que poderia cair, né, já que é um tema mais imparcial. A superexposição ao meio digitais, acesso à internet, a polarização nos debates virtuais, acho muito difícil cair isso. A ciência na era da pós-verdade também é difícil. Inclusão digital, smartphone e os efeitos negativos dessa tecnologia, golpes digitais, LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados e Proteção de Dados. Inclusão digital de idosos, que esse é um tema legal. Efeito das fake news na sociedade brasileira não vai cair de jeito nenhum. E internet sem riscos. É possível? Sobre esses temas, o que eu tenho pra falar? Eu acredito que, assim, um repertório bem coringa é Black Mirror. Pra quem já assistiu, quem não assistiu vai contar spoilers, então pausa o vídeo, curte, compartilha e para de assistir. Mas enfim, Black Mirror é um repertório cultural muito bom e que pode ser citado em diversos temas de redação, inclusive nesses. São episódios mais futuristas, com uma visão de mundo um pouco pessimista em relação do que está por vir. O que é basicamente inspirado no niilismo, que é da filosofia, que é a questão de que tudo tende ao fracasso. De forma bem simplificada, pelo amor de Deus. Não levem ao pé da letra tudo que eu falo, pelo amor de Deus. Pesquisem mais, desinformem mais. Outra questão é a frase "A tecnologia move o mundo", de Steve Jobs. Acho que é super válido porque ele tá inserido nos meios digitais, ele é uma pessoa super conhecida e que tu não precisa ficar explicando quem é Steve Jobs. Então tu vai economizar algumas linhas. Outra coisa, Facebook, Instagram, citar fatos sociais que acontecem nesses meios de comunicação também pode ser feito. Porém, mete lá um G1, que G1 faz um monte de coisa, CNN, mete qualquer coisa, Folha de São Paulo, entendeu? Só para legitimar esse teu conhecimento, enfim, isso que é de domínio público, digamos assim, certo? Além disso, eu acho importante falar que a questão da ciência, a questão da vacina, que eu acho que não vai cair nunca, mas enfim, caso caia, tem a revolta da vacina, as questões históricas e científicas, que com o avanço da ciência a gente conseguiu viver por mais tempo, e todas essas coisas. Então, assim, tem muita coisa que dá para ser citada. O próprio Wall-E, que é o filmezinho infantil, eu acho que é interessante para a gente pensar na questão meio ambiente, pensar na questão de tecnologia e ciência. Então, tem muita coisa, gente, muita coisa mesmo que dá pra gente pensar em relação a isso, certo? Esse é o primeiro eixo e eu espero que vocês gostem. E amanhã eu vou sempre vir com um vídeo novo. Amanhã o eixo vai ser juventude, comportamento e cultura. E daí eu já vou fazer das ciências da natureza não, ciências humanas. E aí eu vou ao longo da semana trazer alguns resumos, trazer algumas explicações, tipo, trazer coisas semelhantes a essa aqui, que é um quadro, né? E que tá cheio de conteúdo legal e que eu posso, com certeza, passar para vocês. Eu tô fazendo resumos também, eu posso passar para vocês. E tem que aproveitar por enquanto, porque depois eu vou vender esses resumos, né? A gente precisa viver nesse mundo capitalista e é isso aí. Outro recado para quem ainda não comprou presente de Natal, eu sou revendedora Mary Kay Rinodê. Estarei fazendo pedido em dezembro. Então, se tu quiser algum pedido em especial, me chama, a gente pode ver descontos.
E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que achou. E vamos lá, bora, Enem, que é quase 10 horas da noite, eu tô gravando vídeo. Já dei uma dormida na casa da minha prima, né? Ai, que vergonha, mas enfim, é isso aí. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, que esse ano é nosso e ano que vem a gente vai estar estudando anatomia. E aí eu vou fazer med vlog, né? Porque daí eu vou estar na faculdade de medicina. Então tá, beijo pra quem quiser e até logo.